Bom dia. Bom dia. Bom, eu sou a professora de teatro e bom dia. E para, digamos assim, eu fazer uma aula bacana, né? Além, ainda que eu esteja um pouco nervosa com essa turma, eu preciso de um bom dia de todos vocês, alunos do sexto ano, por favor. Bom Bom dia. dia, Bom Calília! dia. Preciso de um café aqui. Eu tomei um cafezinho antes de vir para cá. Opa! Eu preciso desse bom dia animado, tá bom? Então, de novo, bom dia. Bom Bom dia. Dia, tia Lília! Melhorou, obrigada, 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 obrigada. Bom, a aula hoje é sobre teatro, sendo que nós vamos falar um pouquinho do. Antes de eu falar do teatro como expressão humana, eu vou falar um pouquinho do que é esse teatro, né? Então, eu gostaria que vocês, alunos, me falassem o que é o teatro para vocês. Qual é a primeira... quando eu falo teatro, o que é que vem na cabeça de vocês? Ir no teatro, ver peças teatrais. Então, um espaço, né? Ver peças teatrais. Outro. Troca de Movimentação do corpo. energia. Oi? Perdão. Pode falar, pode falar. É uma troca de energias. Troca de energia. Tatiane? Diversão. Diversão. Alguém mais? Movimentação. Movimentação. Personagem. Ouvir uma história. Ouvir uma história. Crítica. Crítica. Alguém mais? Tudo tranquilo, então? Muito bem, tá? Então, digamos que o teatro é tudo isso que vocês falaram, né? Só que eu vou colocar aqui umas imagens, na verdade são duas imagens que vão concordar com o que vocês me disseram, tá? Eu vou aqui apresentar, então, né, o slide. Vamos lá, uma tela inteira. Peraí. Acho que vai ter que ser uma janela. Deixa eu ver um dia. Ih, não, peraí, será que não entrou? Eu acho que vai ter que... Não entrou, né? Está entrando? Tá. Entrou para vocês? Apareceu uma tela aqui, seu computador. Vocês estão vendo, então, duas imagens, não é isso? Eu estou vendo a sua tela do Drive com vários ícones, várias imagens. Mas home, são duas imagens a princípio? Não, uma, Não? 2, 3, 4, 5. Eu acho que a gente tá vendo, tipo, o seu drive. Aí, agora foi. Agora sim. Foi. É porque eu tive que abrir aqui e fazer de um outro jeito. Tá. Então, pelo que... Ai, volta lá. Pelo que vocês me falaram, né? Temos, então, um espaço onde as pessoas assistem, né, espetáculos, peças teatrais, e nós temos aí algumas pessoas, né, vestidas, né, e maquiadas, né? A diferença aqui é que tem essa primeira imagem, né? Vocês falaram que eram personagens, né? E daí esses personagens estarem transfigurados. Vocês conseguem identificar
uma expressão ou que espetáculo poderia ser? Essa imagem? Carnaval, pode ser? Pode ser. Outro? Bom, poderia ser um Mas é carnaval. perigoso isso, né, também, né? Poderia, tá? Mas é um espetáculo que é conhecido por todos, porém ele foi feito, ele foi produzido, ele foi idealizado, ele foi, digamos assim, roteirizado de uma forma, de uma cultura popular, né? Essa primeira foto é o Mágico de Oz, né? Então é um espetáculo que não condiz muito com o que a gente está acostumado a ver na Broadway, na Disney, né, que tem uma característica personalizada, própria, já e copiada também desses outros que eu já falei, no caso, a Disney e a Broadway. Esse teatro aqui é o teatro em Recife. Ele foi construído em 1850. É o Teatro de Santa Isabel, em homenagem à princesa Isabel. Vocês poderiam agora me dizer o que significa a palavra teatro? Ou da onde vem essa palavra? Alguém? Estou falando sozinha? Vem da Grécia? Isso, é a Rome, né, que falou? É porque eu não consigo É a ver. Júlia. Júlia, perdão, Júlia. A palavra teatro, né, ela vem do grego, né? Ela significa, né, com o nome teatron, que significa, né, ver, né, o mirante, um instrumento ou um lugar de ver, visão, né? O termo, né? Então eu vou passar aqui o slide e aí a gente vai ler um pouquinho sobre, ou melhor, a gente vai ver duas figuras, né? Aonde eu tenho aqui uma expressão feliz, uma expressão triste, né? Com o nome teatro, o que é, como surgiu e quando surgiu. Então, aqui a gente vai ver que a palavra teatro vem do grego teatron, que vem do latim teatrum, que vem do termo para ver e que quer dizer o mirante, ver, o instrumento ou o lugar de onde se vê. Esse termo teatro, ele vai atingir toda a atividade teatral, englobando dramaturgia, encenação e produção de espetáculos. Alguém aqui sabe o que é dramaturgia, encenação, produção de espetáculos? Alguém já ouviu isso, esses nomes? Sim, eu já ouvi. Já? E você poderia nos dizer o que é? Qual a palavra que você achou, que você consegue nos dizer? Então, repete de novo, então, por favor. Tá. A palavra teatro, né, ela vai atingir, ela vai englobar, né, vários elementos. E dentro deles nós temos a dramaturgia, a encenação e a produção de espetáculo. Pelo mais ou menos o que eu sei, a dramaturgia seria o texto, né? Uhum. Tô esquecendo as outras palavras, mas Encenação. A encenação, o ator, né, no palco encenando o personagem e o outro produção de espetáculo.
Para mim seria tipo a montagem, o diretor ensaiando e tal. É isso. Isso, porque a produção, né? Como você fala, quem falou, perdão? A Luísa. Luísa, né? A joia Luísa, obrigada. É exatamente isso, né? A dramaturgia é o espetáculo, né? Que, digamos assim, era uma pessoa ou um grupo que é responsável, né, pela contratação dos atores, de trilha sonora, de figurino, de locação. Claro que na época, na Grécia Antiga, né, as pessoas apresentavam nesse espaço teatron, né, que se referem, que hoje em dia, né, vai se referir a vários locais onde são apresentados esses espetáculos. Né? Poderiam ser teatrais, poderiam ser as óperas, poderiam ser os balés, os concertos, entre outras manifestações musicais e cênicas também. Tá? Então, a produção do espetáculo ela fica mais por trás, na verdade. Né? São pessoas que ficam atrás resolvendo todas essas questões para que o teatro, o espetáculo, aconteça. Obrigada, Luísa. Agora a gente vai ver, né, a origem do teatro, né, aonde que ele se deu. Né? A origem, então, vai remontar, vai nos levar ao homem primitivo, né, e a todas as suas formas de rituais associadas à caça, né, ao fogo, à chuva, à colheita, à morte, né, às danças, às imitações de animais, aos cultos aos deuses, né, que poderiam ser tanto cultos quanto os louvores, e as práticas lúdicas também. Né? Claro que isso aí depois, mais lá para frente um pouquinho, né, no século IV a.C., tudo indica que tenha surgido na Grécia Antiga. Mas por que também? Né? Os gregos também, antigamente, eles já faziam essas vamos dizer assim, essas apresentações, só que em formas, né, desses rituais, desses debates, dessas palestras, desses encontros, né, filosóficos, porque eles eram pessoas filosóficas, eles eram pessoas com saberes, então eles se apropriaram disso daí. E já, então, no século IV a.C., na Grécia Antiga, eles, então, aperfeiçoaram, aprimoraram tudo isso e deram, então, o termo, né, o nome do teatro, e aí, que é o que hoje a gente, quando a gente vai estudar, a gente tem toda essa cultura, a gente aprende essa cultura, esse saber e esse conhecimento, graças a essa tradição deles, né? Então, o que acontece? Essas montagens, elas aconteciam numa arquitetura, onde todos podiam ver essas peças e ouvir esses atores representando e encenando. Né? Essas pessoas, elas se sentavam, né, se acomodavam nessas arquibancadas em meio à colina. Então, antigamente, essas arquibancadas não tinham almofadas, não era um espaço fechado, esse prédio, né, que hoje em dia a gente conhece, hoje em dia a gente vai, quer dizer, atualmente não por causa da pandemia, então ninguém está indo, né? Eu espero que todos estejam em casa, se cuidando. Mas continuando, então, na Grécia Antiga, essas pessoas iam, frequentavam, né, esse festival que acontecia, que durava 6 dias, e durante esse tempo, né, o povo todo poderia ver e apreciar esses atores, esses artistas, vamos dizer assim, os poetas, os dramaturgos, no caso, né, que aqui atualmente a gente fala como o autor da tragédia e da comédia. Tragédia e comédia a gente vai estudar numa próxima aula, tá? Porque elas são os gêneros, né, do teatro, né?
Mas a tragédia e a comédia, eles aconteciam, eram os gêneros que existiam na época. Aqui, então, nós temos uma imagem, né, do teatron, onde eram realizadas, né, não só essas peças, mas também cerimônias religiosas em honra ao deus Dionísio. Aqui eu já vou dizendo, né, que é um deus, né, do vinho e da uva, né? E nessa celebração, nesse ritual, nessa celebração da colheita de uvas, havia música de ditirambo. Alguém sabe o que significa ditirambo? Alô? Oi, eu não sei. Eu também não. Então, tá joia. Então, eu vou explicar o que é o ditirambo. O ditirambo, gente, é um canto lírico, né, para glorificar quem? Esse Deus. Que Deus? Deus Dionísio, né? O Deus Dionísio, então, era o Deus do vinho e da uva, né? Na próxima aula também a gente vai estudar um pouquinho de mitologia também, né? Essa aula vai estar junta, aí vai estar conectada, coligada com os gêneros, né, da tragédia e da comédia, né? No ditirambo, então, havia então música, dança e canto lírico. Esse canto, quem fazia esses cantos eram pessoas que representavam vamos dizer assim, os coreutas, né? O pessoal do coro, né? E esse coro era conduzido por um maestro, hoje em dia, mas naquela época ele era conduzido por um corifeu. Esse corifeu era uma pessoa responsável por maestrar, conduzir, né, todo esse espetáculo, toda essa expressão, esse evento musical. Como vocês podem ver nas imagens, né, na imagem, aqui qualquer pessoa que tivesse sentado poderia ver e ouvir. Hoje em dia, dependendo do lugar que a gente senta, né? Hoje em dia, a gente escolhe o lugar para sentar, porque muitas vezes a gente deixa de ver detalhes, né, do espetáculo, do concerto, vamos dizer assim. Eu vou colocar, então o teatron, né, ele fica aqui no meio da colina, lá atrás, vamos dizer assim, a cidade, né? E aí as pessoas vinham para cá e ficavam aí. No próximo slide, a gente vai ver na próxima imagem uma foto mais ou menos, né, do todo. Esse é um teatro, tá? É o teatro na Acrópole grega em Atenas, né? Então, para vocês terem uma ideia de como que eram, né, como que era visto, como que era e tinha uma acústica perfeita, diferente de hoje, né? Muitas vezes a gente utiliza recursos, né, como microfone que vem no teto, o ator que usa o microfone. Às vezes tem ator que utiliza a própria voz, no caso, quando ele faz espetáculos, né, na rua, porque o teatron é todo o espaço, né, que vai ser apresentado aquele evento, aquele espetáculo, não só nesse edifício, como foi dito antes, né? Aqui a gente, na próxima imagem, a gente vai ter também uma ideia mais próxima, né, de como que eram, de como que as pessoas ficavam. Então, as pessoas poderiam assistir o espetáculo, né? As pessoas poderiam ver aqui os artistas, os autores, o pessoal do coro, né? O pessoal, enfim, o pessoal, vamos dizer assim, esse pessoal que produziu o espetáculo juntamente com os artistas. O ritual ao deus Dionísio, né? Então, o que acontece, gente? Esse ritual, ele acontecia como? De que forma?
Seguidores ao deus Dionísio se reuniam num templo ou saíam em procissões entoando o ditirambo, ou seja, o canto, né, ao deus Dionísio. Só que na metade do século 6 a.C., ou seja, lá por volta dos 500 anos, um seguidor de Dionísio chamado Téspis deu início a uma revolução, né, ao culto. Todos os anos, vamos dizer assim, ou no período, no evento do festival, eles simplesmente seguiam e diziam o texto que vinha a ser estudado, debatido, ensaiado. Só que nesse ano, né, Tespe, ao invés de cantar ele, Dionísio, é formidável, ele cantou eu, Dionísio, sou formidável. Né? Detalhe que nessa época as pessoas também usavam máscaras, né? Eram somente homens que atuavam e encenavam, as mulheres ficavam em casa. Então, esses homens, né, eles com as máscaras, eles poderiam fazer, vamos dizer assim, vários personagens usando essas máscaras. E Téspis simplesmente revolucionou. Então, foi a partir daí que a gente teve um conhecimento sobre o ofício do trabalho do ator. Né? A gente teve, então, a partir dessa ideia, né, a gente teve essa revolução, porque a gente começou a ensaiar, a buscar maneiras de ensaiar, a buscar maneiras de interpretar um texto, como que eu vou falar esse texto, de que forma eu vou falar esse texto, para onde eu vou, como eu vou, com quem eu vou. Então, assim, houve todo um trabalho. O ator parava de só repetir e o ator começou, então, a agir, a pensar. Né? E daí, então, essa pessoa também começou o quê? A escrever peças teatrais, né? A compor, a fazer essa dramaturgia. Então, a partir deste momento, o teatro grego, né, ele se desenvolve como uma expressão artística, onde grandes edifícios ao ar livre, né, foram destinados, né, ao Dionísio, dando lugar, então, para esse evento, né, o lugar de onde acontecia o teatro. Então, esse teatro passou a ser muito mais, ganhar destaque, vamos dizer assim, tanto o teatro como o ator. Aqui, então, a gente vai ter, eu peguei uma imagem dessa moça, e vamos supor que ela esteja fazendo um ritual. Nesse ritual, ela está fazendo um ritual, né, para quem? Para esses, vamos dizer assim, esses deuses mitológicos, porque os gregos tinham respeito a esses seres, porque esses deuses, né, eles poderiam ser benéficos, benfeitores ou malfeitores. Então, eles, dependendo do comportamento deles, poderia vir um castigo. Mas se ele seguisse ali a conduta do bem, da moral, ele poderia receber, vamos dizer assim, uma colheita, uma fertilidade, ele poderia receber algum bem, vamos dizer assim, né? Então, na mitologia, os deuses eles eram benfeitores, malfeitores da terra, eles possuíam poder sobre o homem, né, sobre o céu e sobre a terra. Aqui, no caso, a terra minúsculazinha, né, porque aqui é só porque eu não consegui colocar como a letra minúscula. Então, imaginemos, então, fazendo um ritual, né, em louvor desse Deus, para que a gente tenha chuva, fogo, comida, né, para que minha mulher ou para que o casal tenha filhos, para que tenha afaste, vamos dizer assim, as desgraças, as mazelas, né, os problemas, enfim. Né? Então, a gente tem esse ritual aí para se beneficiar de uma certa forma. Tá tudo tranquilo? Tá tudo bem? Tudo bem.
Vocês estão aí, né? Não estou falando sozinha, não, né? Então, tá, no próximo slide, né? Então, a gente vai, então, ver o teatro como uma expressão na diversidade humana. O teatro, então, ele vai falar sobre o quê? Né? Ele vai falar sobre o homem, sobre a sociedade, sobre o meio, sobre os costumes, né? O que esse teatro vai falar? Alguém poderia me dizer se reconhece essa imagem ao lado, o que é, o que tem nela, o que isso significa? É uma pintura rupestre? Isso, né? Ela é uma pintura rupestre. E aí, nela, nós temos o quê? Nós temos, né, pequenos, vamos dizer assim, seres, né? Podemos dizer assim, seres, homens, vamos dizer assim, não sei se são homens, se são cavalos, se são mulheres, enfim, mas de uma certa forma, são imagens, né, da pintura rupestre, que são encontradas nas paredes das cavernas e que ali, com o passar do tempo, né, da evolução, do estudo desse teatro antigo, da Grécia até hoje, até os dias atuais, essa pintura, ela também ela reproduz, ela nos interpreta, ela nos reproduz o quê? Um costume, um ritual, né? Só que da pré-história, né? Então, essa imagem ela pode nos expressar sentimentos, contações de histórias, como vocês falaram lá atrás, louvores a deuses, né? As suas divindades. Ali pode ter também uma imitação de algum animal, de algum homem, né? ou pessoa, ou algum ser que tenha feito, e alguém viu e ali reproduziu. Né? Então, esses registros de observação, de imitação, né, também é uma forma de expressão, de encenação, de conhecimento, de saber. Por quê? Porque nessa época eles não falavam como a gente fala hoje, né? Eles falavam através de gestos, desses rituais, dessas expressões, e justamente para quê? Como eu falei há pouco tempo, né? Para a terra ficar mais fértil, para chover, para vencer guerras, para caça, né? Para a caça ser mais fácil, para conseguir um alimento, né? Para afastar um mau agouro, né? Então, eles faziam o quê? Eles faziam também um pouco, ou os gregos faziam como eles, né? Então, eles cantavam, eles dançavam, eles ensinavam para esses deuses, né? Esses seres a quem eles também seguiam. Então, a partir daí, a gente tem aí um registro também de comunicação, de expressão, né? Então, como eu falei, né, a história do teatro ela vai se confundir um pouco com a história do homem. Porque o homem também é antigo, né? O homem, lá no comecinho, né? Os homens primitivos, a pré-história, assim como o teatro também. Então, essas histórias se misturam, né? Quer dizer, antes mesmo do homem falar essa língua, né? Ele já produzia arte, né? Ele já produzia. Então, essas pinturas também eram uma forma deles expressarem tudo isso. E isso tudo era uma coisa sagrada para eles, né? Era um ritual. Baseado nisso, então, né, eu trouxe esse exercício aqui. Alguém poderia ler para mim? Alguém que não falou ainda. Alguém que não seja a Luísa, a Rome e o Fabrício. E nem a Júlia. Eu falei, mas se você quiser, eu leio. Não, Tati, pode ser outra pessoa também. Eu acho que tem aí a Atena, tem a Isabelle. Tainá falou? Não me lembro. Alguém?
Tudo bem, tudo bem. Tatiane, pode falar? Pode ler esse texto para mim? Posso sim. Exercício. Baseado no texto abaixo, analise as afirmações como verdadeira ou falsa. Verdadeiro ou falso. O teatro nasceu quando um homem barbado e inculto foi pela primeira vez narrar um combate ou uma caçada. Esse homem era um ser especialmente coletivista, vivendo em grupo e para o grupo, no qual estava integrado. Muito antes de usar a palavra como meio de comunicação, ele usava gestos para expressar sentimentos e emoções. Até aí está tranquilo? Nenhuma dúvida? Não. Pode seguir, Tatiane. Tá bom. 1. O teatro surgiu com uma representação de mímicas e danças? Anotem para mim no caderno, numa folha, e mandem as respostas por e-mail. Pode continuar, Tatiane. O homem sempre teve necessidade de se comunicar ou se expressar? 3. Utilizando-se da dança para imitar divindades, os homens primitivos achavam que eram portadores do próprio Deus em seu corpo. 4. O homem aprendeu a se expressar por gestos antes mesmo de aprender a falar. 5. Os povos primitivos aprenderam a falar muito antes da dança e das expressões. 6. O homem vivia sozinho. Muito obrigada. Então, o que vocês vão fazer, tá? Vocês leram, baseado no texto, tá? Vocês vão me responder se é verdadeiro ou falso essas afirmações que estão aí. E com isso a gente vai discutir, né? No final da aula ou no começo da aula seguinte, a gente vai discutir sobre isso daí. O que vocês acham sobre isso? Tá certo? Tudo bem? Tudo bem. Ok. Olha a Tudo energia, gente. Olha a energia. Gás, gás, gás. No próximo slides agora, vocês vão ver, a gente, então, vai, né, ver o teatro como expressão humana, né, do que eu falei hoje para vocês. E aqui eu vou querer que vocês, não com o nome de vocês, não com a faculdade, porque a faculdade é da professora que está fazendo estágio ainda, supervisionado 3. Eu quero que vocês desenhem numa folha, né, como que é esse teatro como expressão humana, baseado naquilo tudo que a gente falou, tá certo? E aí vocês vão me colocar o nome de vocês e o ano de vocês. Tudo bem? Ok. Tudo bem. Tudo bem. Ótimo. Aqui nós temos algumas imagens, né? Nós temos a primeira imagem aqui de um Deus, né? Ele está aqui com uma uva, né? Que Deus é esse? O Dionísio. Dionísio. Muito bem, gostei de ver. Nessa segunda imagem, né, a gente não falou ainda sobre esse teatro, sobre esse estilo de teatro, mas ele está expressando alguma coisa, né? Então, vamos supor assim, que expressão a primeira imagem remete, o que essa imagem diz para vocês, o que essa segunda imagem quer dizer, quando uma pessoa está mascarada, com roupa, segurando uma taça, o que ela quer dizer, o que ela passa para a gente, né? A terceira imagem, que está acima, né? Como vocês podem ver, são pessoas, mulheres, né? Podem ser homens também, aí não sei, não vou dizer. E eles estão também expressando alguma coisa, eles estão fazendo alguma coisa além só da expressão. E a última foto também, né?
essa imagem também é do filme do desenho do Hércules, né? Então, ela também está representando alguma coisa, ela também quer nos dizer, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção. Alguém quer me dizer? Alguém consegue identificar uma imagem ou um sentimento, uma expressão, alguma coisa? Alguém consegue? Podem falar. Se quiser, até o aluno Gustavo também, que ele deve estar aí, né, Gustavo? Não caia, tá bom, Gustavo? Tá bom, tia. Alguém quer falar? Alguém consegue? Eu acho que essa imagem das pessoas de mãos dadas, professora, é uma imagem meio que está relacionada àqueles cultos a deuses, às danças que eles faziam, eu acho. Muito bem, Tatiane. Alguém acha o contrário? Alguém quer dizer alguma coisa? Não, né? Eu concordo com a Tatiane, mas, tipo, acrescentando assim, parece ser daqueles vasos gregos, coisas assim que eles desenhavam. Muito bem, muito bem. Foi a Júlia, né? Sim. Muito bem. Obrigada, Júlia. Gente, Ali o outro parece que é de parede, o amarelo. E eles são só, não tem aquele desenho certinho, né? Uhum. Eles colocavam nas paredes das cavernas. Isso, né? Isso daí, gente, o que eu quero também com isso, né? É que se a gente olhar num primeiro momento, a gente vai tentar identificar uma coisa, uma expressão, um sentimento, né? Mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai evoluindo, a gente vai conhecendo, e aí a gente vai modificando esse saber, né? Quer dizer, a primeira imagem é o deus Baco comendo uva, está com uva, mas se a gente olhar mais a fundo e querer estudar um pouco mais, a gente vai ver, né, o formato do cabelo, a roupa, a expressão facial. Essa segunda imagem, né, é de Arlequim, né? Então, Arlequim é um personagem que servia a 2 mestres, né? Então, mas assim, o que ele quer dizer com isso daí, né? Por que ele está desse jeito? Que imagem nos remete, né? Que expressão, que gesto ou que sentimento ele quer nos passar, né? A última imagem também, né? Se a gente for ver, a gente vai identificar que é o Hércules, mas assim, né? Tem toda uma insegurança, tem todo um receio, um medo, né? Uma tentativa de salvar, de consertar as coisas que talvez ele não, pela força, né, que ele tenha, ele não domine ainda. Então, assim, o teatro, assim como o saber, assim como o ser, né, a gente vai evoluindo, a gente vai se aprofundando, a gente vai ter domínio, né, das circunstâncias, das situações. Aqui foi uma bibliografia dos livros onde eu peguei. Semana que vem a gente, então, vai estudar, né, os gêneros teatrais. Eu vou sair, né, vou parar aqui. Deixa eu fechar. E vou voltar aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, né? A gente volta a falar semana que vem. Alguma dúvida, alguma coisa, falem logo antes da chamada. Maravilhoso, professor.